a minha missão. E uma das perguntas que mais recebo é se algum dia já pensei em desistir ou se houve momentos em que quis abandonar tudo e não ser quem sou hoje. Isso eu posso falar por mim mesmo, né? Eu acho que às vezes a gente começa uma leitura e essa leitura acaba trazendo a gente para uma realidade que a gente vive hoje, né? Então, eu já pensei em desistir várias vezes. Muitas vezes, muitas vezes. E muitas vezes eu pensei em desistir um dia depois que eu achei que eu tinha conquistado tudo. É muito louco, né? Essa nossa cabeça, esse nosso sentimento de grandeza e de pequenez, mediocridade. Então eu cheguei a um período da minha vida onde eu tive tudo. E no dia seguinte eu me sentia como não tivesse nada, como fosse um nada. Então muitas vezes eu pensei em desistir, mesmo tendo conquistado tudo. Mas às vezes o tudo pra mim pode não ser o tudo pra você. Eu acho que isso se relaciona muito a sucesso, né? O sucesso pra mim pode não ser o sucesso pra você. A vitória pra mim pode não ser a vitória pra você. A riqueza pra mim pode não ser a riqueza pra você. Então eu me coloco nessa situação de não jogar a toalha. Eu acho que jogar a toalha é um ato de falta de fé, de desesperança. Quando você tem fé, quando você tem esperança, quando você acredita, você jamais vai jogar a toalha. Você sempre vai acreditar que existe a esperança. Aos 48 do segundo tempo, as coisas vão dar certo. Então, o desistir não pode estar dentro de você, dentro de um propósito. Se você tem um propósito definido, você jamais vai desistir, jamais vai jogar a toalha. Se você tem Deus, se você acredita em Deus, se você tem essa fé inabalável, você jamais vai jogar a toalha, você já vai mais se entregar. Porque Deus, Ele está do seu lado. Deus, Ele sabe todas as coisas e Ele vai te dar dificuldade. Isso é fato. Ele jamais vai te dar algo de mão beijada. Então, é muito importante você saber pedir para Deus. Porque muitas vezes a gente pede para Deus dinheiro e a gente não pede para Deus riqueza. A gente pede para Deus saúde e a gente não pede para Deus forças para lutar. Então, a gente precisa muito aprender a saber falar com Deus, ter uma intimidade com Ele. Como eu falei ontem sobre o encontro com Deus, né? Receber uma carta onde Deus te convida para um encontro. E isso tem que ser todos os dias. Esse encontro com Deus ele tem que acontecer diariamente. Então é muito importante que você se conecte com Ele todos os dias. Fale com Deus abertamente sobre as suas dores, sobre as suas tristezas, sobre as suas alegrias. Ele tem que ser o seu amigo diário. E isso tem que acontecer. Diariamente você precisa estar ali conectado com Ele. E entender que é no silêncio que Deus conversa com você. E muitas vezes você fica se perguntando, mas onde está a mensagem de Deus? Eu falo com ele, ele não me dá um sinal, ele não fala comigo, ele está em silêncio. E é nessa hora que você tem que se conectar com ele. Porque é no silêncio que ele fala, é no silêncio que ele opera. Muitas vezes a gente fala sobre o sucesso. E muitas vezes o sucesso das pessoas acontece no silêncio. Porque é no silêncio que Deus está atuando. Muitas vezes você tem objetivos de vida, tem conquistas e muito se fala, né, nas mensagens na internet, por coaches, por
por pregadores que mantenha-se em silêncio para que as coisas que você deseja venham a acontecer. Fale sobre os seus desejos, sobre as suas conquistas com Deus. É Ele que vai te fortalecer, é Ele que vai te dar essa condição para você poder vencer. Então, não jogue a toalha. Acredite que Deus vai estar com você. E pode ter certeza. Da mesma forma que quando eu achei que eu estava em abundância, no dia seguinte eu fiquei muito pequeno. Eu me senti muito pobre de espírito, não pobre de dinheiro, mas um pobre que não me encontrava, que não sentia a presença de Deus em mim. E é nesse momento que a gente tem que buscar a Deus. Que é nesse momento que Ele espera que acreditemos nele, que acreditemos em nós mesmos. Porque eu entendo que quando a gente está bem, a gente se afasta de Deus. E quando a gente está mal, a gente se aproxima de Deus. E é justamente quando a gente está bem é que a gente tem que estar próximo de Deus. Porque nessas horas, as pessoas negativas, as pessoas más, as pessoas que querem te destruir, querem te ver para baixo, elas se aproximam de você. E é nessas horas que a pessoa espiritualizada, a pessoa evangélica, a pessoa cristã, ela diz que você está se permitindo ser controlado pelo inimigo. E o inimigo são as pessoas negativas. São as pessoas más, as pessoas impuras, as pessoas que querem te ver para baixo. Então, na hora que você tá bem, é na hora que você tem que se apegar com Deus. Na hora que você tá mal, Deus vai estar com você. Isso é fato. Deus está do seu lado. Ele está te mostrando que Ele está ali. E a gente não consegue enxergar isso. Nos momentos difíceis das nossas vidas, muitas vezes acontece uma, duas, três coisas ruins ao mesmo tempo. E você fala, nossa, mas agora tudo tá dando errado na minha vida. E é nesse momento que Deus quer ouvir o contrário de você. Porque quanto mais negativo a gente é, mais coisas ruins chegam até nós. E quanto mais positivos somos, mais Deus se aproxima da gente. Então, assim, quando a gente tá bem, a gente não é negativo e não é positivo, a gente acaba sendo uma pessoa neutra, então a gente dá oportunidades para as coisas ruins se aproximarem da gente. Então, seja positivo o tempo todo, seja uma pessoa que acredita que consiga transmitir para outras pessoas coisas positivas, coisas boas. Se as coisas estão ruins para você, é porque Deus quer que você sirva outras pessoas. Fique bem com outras pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Quando as coisas começam a atrapalhar a sua vida, as coisas começam a dar errado na sua vida, é a hora que Deus está operando e falando para você, não é você, são as pessoas. Então sirva para que você tenha o reconhecimento, tenha o encontro com Deus. Pode ter certeza que Ele vai te honrar. E isso é muito incrível, isso é muito louco, quando você serve estando em momentos difíceis da sua vida, aquilo que parece ruim para você se torna insignificante perto das dificuldades que outras pessoas têm. E quando você passa a fazer o bem, Deus te honra e as coisas mudam. Mudam muito. E isso eu falo por experiência própria. Como eu falei, eu já tentei desistir muitas vezes. Muitas vezes já pensei em desistir de tudo. Desistir da própria vida. E não tenho vergonha de falar isso, porque isso acaba sendo até um testemunho para outras pessoas. Em muitos momentos eu fui fraco, porque eu esqueci que Deus estava ali. E Ele nunca deixou de estar ali. Eu que deixei de estar ali. Então, quando você sabe quem você é, da onde você veio e para onde você quer ir,
Deus vai estar com você o tempo todo. E é isso que eu venho fazendo e isso que eu venho tentando mostrar para as pessoas. Resgatar o maior número de pessoas possíveis. As pessoas que estão no fundo do poço. Que realmente acreditam que não tem mais esperança, que não existe mais fé, que não existe Deus. E é o contrário. Quando você está no escuro, Deus está com você. Quando você está na claridade, você esquece que Deus está ali. Não que Ele não esteja com você, mas você se afasta dele. E quando você está no escuro, Ele está ali abraçando você. Mas muitas vezes você esquece dele. Você acredita que Ele te abandonou. Ele não te abandonou. Ele quer saber o tamanho da sua fé. Porque tudo tem um preço. E o preço da glória é você acreditar. Você acreditar e levar isso para outras pessoas. É o servir. E quando a gente fala em servir, é levar a palavra de Deus para outros que precisam, para outros que estão desacreditados, para outros que estão sem fé, sem esperança. Então, não desistam. Quando você perceber que as coisas estão difíceis e começam a acontecer coisas para dificultar ainda mais a sua vida, entenda que Deus está ali. E é nas coisas ruins que você consegue enxergar Deus. Nas coisas boas, Deus está ali. Mas Ele está te dando livre-arbítrio para você entender que quanto melhor você estiver, mais você tem que agradecer. Quanto pior você estiver, mais você tem que buscar. E levar isso a outros. Buscar isso em outros. Ser aquela pessoa que consegue se colocar no lugar do outro. Porque quando você fala que a sua vida tá uma droga, que sua vida não vai pra frente, que tudo dá errado, que não sei o que, não sei o que lá, é porque você tá pensando só em você. Quando você pensa nos outros, pensa no seu próximo, você vai perceber que tem pessoas com muito mais dificuldades que você. E talvez essas pessoas estão em silêncio, tentando ouvir o que Deus tem a dizer para elas. E Deus sempre tem algo a te dizer. Principalmente quando você está em situação difícil. Então não se esqueça disso nunca. Quando a situação parece difícil é porque Deus está ali com você. Ele está contigo. Então não desista. Acredite. Tenha fé. Que Deus vai te honrar. Busque ajudar outras pessoas. Busque servir. Seja um servo de Deus. Leve a palavra dele para quem precise. Leia a Bíblia. Se você não sabe, leia a Bíblia. No YouTube tem vários lugares onde tem versículos, salmos, que você pode escutar se você não quer ler, mas para que você tenha uma direção, para que você entenda que Deus está em todos os lugares. Se você não gosta de ir numa igreja, num centro religioso, entenda que você é o templo. E não adianta você buscar Deus em uma igreja, em um templo, se Ele não estar dentro de você. Porque você não vai ao encontro dele, você vai levar ele contigo para esses templos, para essas igrejas. Porque existem muitos evangélicos, espíritas, protestantes, católicos e etc, etc, que vão nesses lugares com o coração impuro, fechados, porque eles não estão sendo o templo. Eles não estão com Deus dentro deles. Eles estão buscando Deus em um outro lugar. E Deus está em todos os lugares, mas principalmente Ele tem que estar dentro de você.
Se você é um templo, as suas portas têm que estar abertas para que Deus possa entrar e sair a hora que Ele achar necessário. Mas que você deixe a passagem livre para que Ele entre. Então, estar com Deus, eu acho que é a parte mais importante de não desistir. Seja um templo. Deixe que Deus entre na sua vida. Deixe que Ele faça parte da sua vida. Deixe que Ele direcione a sua vida. Porque Ele te dá um livre-arbítrio. Mas você tem que saber escolher. E se você deixar Ele governar a sua vida, eu tenho certeza que as coisas vão ficar melhores. E se você acredita que Deus governa a sua vida, você jamais vai jogar toalha, você jamais vai desistir. Como eu deixei de desistir. Então não desista. Não desista nunca. Continue sempre acreditando que Deus está com você. Então essa frase, Deus está comigo, é porque você é o templo. É porque você deixa que Deus habite dentro de você. E nada disso vale você deixar Deus habitar dentro de você se você não consegue servir o próximo. Se você não consegue levar a mensagem dele para outras pessoas que necessitam. Seja uma pessoa cordial, seja uma pessoa carismática, seja uma pessoa introvertida, seja uma pessoa alegre, feliz. Leve felicidade para aqueles que precisam. Dê um sorriso, dê um abraço. Dê um bom dia. Talvez muitas pessoas precisem disso hoje. De um bom dia, de um abraço. De um acolhimento. Talvez isso faça com que você salve a vida de alguém. Então não deixe de acolher, não deixe de servir, não deixe o seu propósito de lado porque as coisas estão difíceis para você, mas é nessa dificuldade que você tem que saber que Deus está ali, medindo o tamanho da sua fé. Então não jogue a toalha. Use a toalha para secar as lágrimas de outras pessoas que precisam. Pode ter certeza disso. E quando você fizer isso por outras pessoas, você não vai chorar mais. Você vai se sentir glorificado. E eu acho que essa é a mensagem de hoje. Não desista. Acredite, tenha fé. Use a toalha que você jogaria para desistir, para secar as lágrimas de quem precisa. E Deus vai te honrar. Eu tenho certeza disso. Então essa é a minha mensagem de hoje para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem outra mensagem dessa. Amanhã eu vou ler mais um trechinho lá, porque ontem eu acabei lendo toda a parte e eu achei que ficou meio... Não sei, não ficou muito a minha visão do que seria essa abordagem. Mas hoje eu acho que foi mais solto, né? Mais eu mesmo falando sobre isso. Eu acho que eu dando exemplo sobre mim, fica mais fácil da gente poder entender que hoje Deus faz a diferença na minha vida. Não que Ele nunca esteve, Ele esteve. Mas talvez eu não conseguia sentir. Ou eu não me deixava sentir. E hoje eu sinto. Hoje eu me deixo sentir. Hoje Ele é meu melhor amigo. Hoje eu tenho, todos os dias, um encontro com Ele. Em hora marcada. Em lugar definido. Ou mesmo não. Às vezes, do nada, a gente se encontra. A gente conversa sobre vários assuntos. Porque Deus, Ele não está só para receber meus pedidos, mas Ele está para ouvir as minhas vitórias. Para Ele ouvir meus agradecimentos por tudo que Ele faz na minha vida. E por tudo que Ele não faz na minha vida. Porque quando Ele não faz, é porque eu não estou pronto, é porque eu não estou preparado. E isso eu entendo hoje. Eu tenho certeza que quando eu estiver pronto, Deus vai me honrar com aquilo que eu tanto desejo, com aquilo que eu tanto quero. Porque não adianta nada eu pedir e eu não estar preparado para ter. Porque aí eu não vou valorizar e não vou manter aquilo que tanto eu almejo. Então,
eu peço para Deus entendimento e para que Ele me honre na hora que eu estiver preparado, para que eu possa valorizar cada segundo, cada momento daquilo que eu pedi. E isso vem acontecendo na minha vida, porque Deus é maravilhoso, Deus impera, Deus sabe todas as coisas. Gente, obrigado por hoje. Foi um prazer falar com vocês. Eu acho que hoje foi mais bacana, eu acho que foi mais legalzinho. Espero que vocês continuem me seguindo. Espero que vocês compartilhem minhas mensagens para outras pessoas, porque por mais que muitas delas não são mensagens escritas por mim, mas são mensagens que eu entendo que são palavras que eu falaria para vocês. Então eu quero encontrar o maior número de pessoas possíveis, resgatar o máximo de pessoas possíveis, trazer essas pessoas para a presença de Deus. E quando eu falo Deus, eu estou espiritualizando tudo e não estou sendo uma pessoa religiosa. Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, então eu não tenho uma religião pré-definida. Eu não sou um evangélico, eu não sou um católico, eu não sou um protestante, eu não sou um cristão, eu não sou um espírita. Eu sou uma pessoa espiritualizada, onde Deus impera na minha vida. E é através dele que eu busco resgatar as pessoas, trazer as pessoas para o caminho da vida, o caminho da fé, o caminho da felicidade. Muitas vezes eu me pego sério falando porque são assuntos sérios, mas eu gosto de levar isso bem descontraído, porque é na felicidade que Deus está ali me usando, para que eu tire sorrisos de outras pessoas. Mas eu preciso que essas pessoas acreditem também, da mesma forma que eu acredito. Então, pessoas, acreditem, tenham fé no que vocês acharem que é certo, mas que Deus esteja acima de qualquer coisa. E que você possa servir para que Deus honre você todos os dias. Obrigado, pessoas. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro amanhã. Não vou falar que é no mesmo horário, mas é próximo desse horário também. Mas foi muito bom falar com vocês um pouco sobre não jogar a toalha. E não joguem a toalha, porque Deus vai te honrar. Busque sempre servir e Deus vai te honrar. Eu tenho certeza disso. Um beijo, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau pra vocês.